A última técnica de pesquisa é a técnica de pesquisa bibliográfica, técnica que tem por objetivo apresentar os estudos sobre a teoria que permeia o tema, bem como estudos sobre o tema ou sobre o problema já realizados por outros autores. Então, nesse sentido, o importante aqui a destacar da pesquisa bibliográfica é que ela não deve ser feita apenas como um mero resumo, ou seja, um trabalho acadêmico em que o autor vai lá e diz, olha, o autor A diz isso, o autor B diz isso e o autor C diz aquilo. E ponto final, como eu disse lá nas primeiras aulas do meu curso, esse trabalho acadêmico ele é apenas descritivo. E isso é muito ruim do ponto de vista metodológico, já que você não está fazendo nenhuma análise, você não está ali inovando em termos científicos. Portanto, tenham sempre em mente que uma pesquisa bibliográfica ela não deve ser apresentada apenas como se fosse um resumo das ideias dos outros autores, mas sim como uma resenha. Ou seja, você apresenta, lógico, as ideias do autor A, do autor B, do autor C, mas depois você, em primeiro lugar, compara essas ideias entre si de alguma forma, quer dizer, explica por que o autor A pensa assim ou por que o autor B pensa assado, quais são as semelhanças e quais são as diferenças, e no final você apresenta o seu posicionamento. Agora, lembrando aquilo que eu já disse anteriormente, ou seja, não é o seu posicionamento pessoal, no sentido de, eu acho que esse é melhor do que aquele, ponto final. Né? Mas é um posicionamento fundamentado. Quer dizer, você vai dizer, olha, o autor A tem mais substância ou se sustenta mais, é melhor do que o autor B, porque o autor A utiliza 10 critérios de análise e o autor B utiliza apenas 5, por exemplo. Então percebam que você prefere o autor A, então é a sua opinião, mas é uma opinião que é apresentada não como uma opinião pessoal, mas como um elemento racional. Repito aí, né? Lembrem-se daquilo que eu falei na primeira aula do curso, ou seja, a questão da racionalidade, de que você vai apresentar então aquela ideia como consequência de uma análise que você fez. Então, até para deixar isso mais claro, imagine que existam aqui dois autores, o autor A e o autor B, e que você não goste pessoalmente do autor A e você goste muito do autor B. Agora imaginem que nessa análise o autor A ele é muito mais detalhista, ele é muito mais completo, ele tem uma argumentação muito mais embasada do que o autor B. Ou seja, se eu for responder qual autor é melhor do ponto de vista pessoal, é o autor B, porque eu gosto do autor B e eu não gosto do autor A, ponto final. Só que, logicamente, não é essa opinião que você vai colocar no seu trabalho acadêmico. Você vai dizer, olha, o autor A é melhor do que o autor B, porque o autor A ele se embasa muito mais, ele se fundamenta muito mais do que o autor B. Ponto final. Então, essa é a ideia da racionalidade que deve permear o trabalho acadêmico e que está presente aqui no âmbito da pesquisa bibliográfica. Fazer, repito, então, não apenas um resumo, né, o que esses autores dizem, mas analisar isso e colocar esse posicionamento pessoal, mas um posicionamento pessoal seu, baseado em uma análise racional daquilo que foi lido. Outro ponto importante para o seu trabalho é que nessa pesquisa bibliográfica você não deve se limitar a livros, né? Ou seja, geralmente a gente fala pesquisa bibliográfica e associa-se isso a livros, mas na verdade não, quer dizer, na verdade você pode, e eu diria até deve utilizar para o seu trabalho outras fontes acadêmicas ou científicas que não apenas livros publicados. E o que são essas fontes acadêmicas? Quer dizer, livros, lógico, mas também artigos científicos publicados em revistas ou teses de doutorado, eventualmente dissertações de mestrado, ou seja, busquem outras fontes para além dos livros, porque isso enriquece o trabalho de vocês, enriquece a pesquisa bibliográfica de vocês. Agora, cuidado com essas fontes. Como eu coloquei aqui, recomenda-se apenas a utilização de livros, de artigos acadêmicos e de trabalhos acadêmicos, como as teses de doutorado, na fundamentação teórica, ou seja, na pesquisa bibliográfica. Não coloquem no trabalho de vocês fontes tais quais notícias ou opiniões, textos retirados de blogs. E por que não se deve colocar isso? Porque um artigo de uma revista, não revista científica, mas de uma revista semanal, como a Época, como a Veja, né, ou de um jornal, sei lá, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, etc. Essas reportagens, elas muitas vezes transmitem a opinião do jornalista.
né? Então tomem cuidado com isso, porque não necessariamente a opinião do jornalista é a correta do ponto de vista metodológico, do ponto de vista científico. A mesma coisa blogs, quer dizer, qualquer um pode, hoje em dia, entrar na internet e escrever coisas num blog qualquer, né? Vocês devem tomar cuidado com isso, porque eu já tive a oportunidade de avaliar trabalhos em que os alunos colocaram lá opiniões de blogs e isso fragiliza, isso empobrece o trabalho, porque na verdade a opinião ela não tem um caráter científico. Aí eu regresso, eu retorno aquilo que eu já falei anteriormente nas outras aulas e falei agora há pouco nessa aula também. Quer dizer, o blog ele tem uma opinião pessoal, ele não tem uma opinião metodologicamente estabelecida. Lógico que vocês têm de ter bom senso também e compreender essa restrição. Quer dizer, quando, por exemplo, eu digo que vocês não devem citar um artigo de um jornal, por exemplo, é no sentido de citar a opinião do autor. Agora, se o artigo de jornal traz lá, por exemplo, que uma estatística, tantos por cento fizeram isso, e logicamente se o artigo de jornal indica a fonte, né? Por exemplo, o Ibope fez uma pesquisa e o resultado foi que 80% respondeu sim à pergunta X qualquer. Então isso é um número, não é uma opinião de alguém ali, do jornalista ou do próprio jornal, mas é um número estatístico, então nesse caso você pode citar para fundamentar a sua argumentação. Agora, opiniões, lembrem-se, essa é a regra, uma das regras de ouro na pesquisa bibliográfica. Opiniões nunca devem estar presentes.